Olá, estudantes da segunda série. Neste vídeo vamos falar sobre solução, coloide e suspensão. Vamos lá? Então vejam, se eu vou falar de coloide, suspensão e solução, a primeira coisa que a gente tem que fazer é revisitar os conhecimentos sobre misturas, tá bom? Então, quando a gente fala em matéria ou materiais, de um modo geral, eles são classificados em misturas e substâncias. Quando nós falamos em misturas, nós temos misturas homogêneas ou heterogêneas, tá? E quando a gente fala em substância, nós as classificamos em substância simples e substância composta. As misturas homogêneas são sempre soluções, tá? Tanto que são chamadas também de soluções verdadeiras. Então, homogênea, solução. Quando nós falamos em heterogêneas, nós classificamos em dispersão coloidal ou suspensões, tá certo? Então, guarde isso com muito carinho, beleza? Vamos lá? Então, quando a gente fala numa dispersão, nós precisamos definir e deixar bem claro que toda dispersão é uma mistura, tá bem? E ainda, elas são classificadas em solução, coloide ou dispersão coloidal e suspensão. Neste vídeo, nós vamos falar sobre as suspensões químicas, tá bom? Existem outros tipos de suspensões por aí, mas a gente vai dar foco na suspensão química, tá bem? E aí, quando a gente fala em suspensão química, primeira coisa que a gente precisa analisar são misturas heterogêneas de um disperso, ou seja, de um soluto, que não está dissolvido em um dispersante, ou seja, num solvente. Então, vocês têm aqui como exemplo um medicamento. Olha, você consegue perceber que o disperso, ele está precipitado, ele está decantado ali no fundo, né? Aí você agita e você recompõe a suspensão, beleza? E ainda nós temos como exemplo aqui, e definindo, né, disperso ou soluto, são as substâncias em menor quantidade na mistura, tá bem? Então, quando eu falo em disperso ou soluto, é a substância em menor quantidade. Quando eu falo em dispersante ou solvente, nós temos substância em maior quantidade, tá? Uma das características da suspensão é que vem escrito sempre nas embalagens, agite antes de usar. Por quê? Porque o tamanho das partículas de um disperso é acima de 1 micron. Ou seja, eles são visíveis a olho nu, tá certo? E aí, o que ocorre? Se você deixa em repouso um instante, ele vai para o fundo, ele precipita. Você pode ver que existe, que é comum a gente perceber isso em achocolatados, que vem em garrafinhas, né? Você vê o chocolate ali precipitado no fundo. Aí você agita e ingere, né? Então, é um exemplo de uma suspensão, beleza? Vamos lá? E aqui a gente tem alguns exemplos, o suco de frutas, as aquarelas e os injetáveis, tá certo? Que é aonde a gente tem lá os medicamentos de um modo geral, xaropes, as injeções, tá? Não se esqueçam nunca que as injeções são o que nós chamamos de suspensões injetáveis, tá certo? Por quê? Porque quando a gente tem lá, você pode ver que vem sempre um ou dois frasquinhos, né? Dependendo da injeção. Vem um com sólido e um com líquido. O farmacêutico ou o enfermeiro ali faz a homogeneização, né? Retira com a seringa o líquido, injeta no sólido, agita e assim aplica em um de nós, né? Então, as injeções são sempre mais conhecidas como suspensões injetáveis. Os sucos, você tem o quê? Você tem o precipitado, né? O grosso, a polpa da fruta acaba precipitando, né? Por serem partículas grandes. Então, precipita no fundo, aí basta você agitar, ou com uma colher, e se for de caixinha, é só agitar, né? E as aquarelas, o que nós temos também exemplos de suspensão? Você pode ver, quando você passa a aquarela ali, que você molha um pouquinho a aquarela na água, coloca no papel, o papel fica com um aspecto um pouquinho mais rugoso, né? Aí significa que está sendo filtrado um pouquinho dessas cores e a pigmentação fixada, ok? Nesse vídeo, nós falamos sobre solução, suspensão e coloide. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.